Olá, queridos. Eu sou a Marcele, da Igreja Nova Vida de Piedade, e hoje a gente está aqui com mais uma live que a igreja tem trazido para todos os irmãos, para todos que estão conectados. E hoje é com a nutricionista Luciana Jardim. Luciana é lá da nossa igreja também, congrega conosco, ela e seu marido Rodrigo. E é uma nutricionista abençoadíssima. Eu sou a prova disso porque eu sou paciente da Lu. Estou chamando ela de Lu, porque eu tenho intimidade com ela. E ela hoje vai trazer uma série de respostas às nossas dúvidas. Como é importante a gente estar se alimentando bem, como é importante a gente vamos ver se a Lu aqui entrou. Vamos ver, a Lu. Oi! Boa Consegui! noite, boa noite. Ai, Tudo amada, bem, olha, minha gente, querida? é a primeira live que eu tô fazendo. Assim, Já de deu ficar. certo. Pois é, já deu certo, Deu exatamente. certo. Mas é um prazer, viu? Tá aqui com a Lu. Tô chamando de Lu porque eu já falei, porque sou íntima Fique à sua, vontade. sou paciente da Luciana. E, gente, é muito legal essas questões sobre alimentação, porque a gente está num período, num momento que eu, por exemplo, estou até com vergonha, sabe? Porque eu estou totalmente fora do padrão para falar alguma coisa. Então, vou puxar sua orelha aqui ao vivo. Pois é, exatamente. Menino, que eu já engordei só Jesus, eu até com vergonha de falar, mas eu não posso mentir, né? Crente não mente. Exatamente, crente não mente. Mas olha, eu quero saber esses 10 passos aí que você vai, essas 10 dicas que você vai contar pra gente, né? Vamos E a lá. gente tem as perguntas aqui também, caso as pessoas quiserem perguntar alguma coisa. Você Uhum. já é expert em live, então você sabe melhor do que eu conduzir, né? Mas e aí, tá tudo bem por aí? Vamos lá, tá tudo bem por Que aqui bom. e é um prazer participar aqui dessa live, porque a gente está num momento, um momento único, né? Que É, provavelmente não viveremos novamente, tomara que não. tomara que não. E, e é um momento em que nós não estamos de férias, nós estamos em quarentena. Então é muito importante a gente diferenciar esses momentos, porque cuidar da nossa saúde é primordial em qualquer fase da nossa vida e principalmente num momento de pandemia, no qual a nossa saúde vai ser requerida tanto para nos prevenir dos males, quanto também para se algo acontecer, para que esse impacto seja o mínimo. Então, a nossa alimentação é importantíssima nesse momento. E o que eu tenho falado por aqui é: você não precisa necessariamente emagrecer nessa fase de pandemia, né? No qual nós estamos em casa, entendemos que estamos vivendo um momento diferente, mas é muito importante que a gente não ganhe peso. E o nosso tema de hoje é justamente 10 dicas, né? Separei aqui 10 dicas do que eu tenho observado dos maiores erros para ajudar vocês a não ganhar peso durante essa fase, para não engordar. Então, bora lá. Se vocês quiserem pegar aí papel e caneta na mão, podem pegar para anotar algumas coisas, senão a live provavelmente vai ficar gravada para depois vocês anotarem. Não necessariamente as 10 dicas vão ser úteis a todo mundo, mas se você pegar uma dica ou duas e colocar em prática aquilo ali, sabe, com constância na sua vida nesses dias, provavelmente você não só vai paralisar, né, o seu engordar, como também vai ganhar saúde. Então, eu não quero que vocês se entreguem. A Lud já escreveu ali, já me Já me entreguei. entreguei, Não é para se entregar. E ontem eu fiz um vídeo muito importante falando justamente o seguinte, porque assim, tudo que a gente faz de importante na nossa vida traz um cansaço. O nosso trabalho, a criação dos filhos, tudo traz cansaço. Tudo que é importante traz cansaço porque a gente se esforça para fazer. E é muito importante a gente aprender que quando nós estamos cansados, nós precisamos descansar e não desistir. Então, se você sabe, chegou no momento que você, tô cansada de me alimentar bem, tô cansada dessa história de vida saudável, descansa, mas desistir jamais. Então, você vai Mas, ó, descansar uma noite, você vai pedir alguma coisa, você vai comer
um sorvete, uma pizza, e no dia seguinte você está de volta ao jogo da vida saudável, porque isso é fundamental para a sua qualidade de vida, Mas, tá? ô Lu, deixa eu só te falar o seguinte, é muito interessante essas questões, porque, por exemplo, eu quando conheci você, eu perdi 15 quilos, né? Uhum, E foi assim, eu estava até falando hoje, inclusive, isso com o Alexandre. Eu coloquei um foco na minha mente e eu segui a risca totalmente. Tanto que você, uhum, melhor do que ninguém sabe, eu em 6 meses, eu consegui emagrecer aquilo que foi assim, surpreendente até mesmo para mim, sem uhum, fazer atividade física, porque já é comprovado uhum. que você emagrece, mas é pela sua alimentação, né? O exercício Exato. é um complemento. Só que é o seguinte, essa questão da gente relaxando, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui relaxando, relaxando, fui abrindo uma concessão aqui, uma concessão ali e tal. Uhum. E esse período de quarentena é assim, impressionante, porque a nossa mente, eu acho que ela fica mais condicionada. É um trabalho de mente diário, não é? Porque, por Uhum. exemplo, Sim, de autocontrole. você em casa, ociosa, aí você bota um filme para assistir. Menina, na minha cabeça, eu tô assim agora, não tem como mentir. Só passa assim, pizza, doce, aquilo vai passando, vai passando. Menina, eu não consigo me controlar. E você até É, que é vergonhoso eu falar isso. a Mas gente porque vai falar sobre isso no ponto 8, tá? Mas assim, o que a gente precisa entender é que a comida ela cumpre vários papéis na nossa vida. Uma delas, um papel, é fonte de prazer. E como hoje nós estamos num momento em que nós não podemos sair de casa, a comida muitas vezes se torna a maior fonte de prazer e para algumas pessoas a única fonte de prazer. Então, nesse momento, a gente precisa se redescobrir dentro de casa, né? E identificar novas fontes de prazer, porque caso contrário, a gente sempre vai comer para ter prazer, porque é um é, prazer lícito, né? Então, assim, e quanto mais a gente se permite, mais a gente come. Eu vou falar disso já já. Então, vamos começar vamos lá. aqui, tá? Hum, Com a dica número 1, né? O nosso tá. ponto tá? Primeiro eu vou falar de novo o tema para quem entrou aí agora, são 10 dicas para você não engordar na quarentena. E a dica número 1 é a seguinte: os estudos científicos mostram que quando nós comemos proteínas no café da manhã, a gente tende a ter menor fome, tá? Menos fome no período da tarde, que é justamente aquele período que bate aquela vontade de comer doce, que Que é o bate meu aquela caso. vontade de comer pão, que bate vontade de comer carboidrato. Então, quando a gente consome fonte de proteína no nosso café da manhã, a gente já consegue metabolicamente reduzir essa vontade e esse desespero de comer doce no final da tarde. Então, esse é um erro que eu vejo muito acontecendo das pessoas, por exemplo, começarem o dia ou só com pão, ou só com fruta. E é muito importante a gente adicionar. Eu trouxe 3 fontes aqui de proteína que são fáceis, baratas, para que todo mundo possa acrescentar. Que pode ser ovo, que pode ser uma pastinha de atum, pode ser iogurte. Então, são fontes de proteína para você comer no café da manhã para reduzir aquele desespero por comer carboidrato, né? Alimentos doces, alimentos com Uhum. farinha no final da tarde. Então, se você ainda não faz isso na sua alimentação, para você que está aí me escutando, faça a partir de agora. Então, essa é a nossa dica número 1. É uma dica muito simples, mas Uhum. importantíssima que você coloque isso como rotina na sua vida, não somente agora nesse período de quarentena, mas também que você leve esse hábito para o resto da vida, ok? Sim. Número 2. Uma das coisas que eu tenho percebido que as pessoas têm errado muito é na ingestão de água nesse período de quarentena. Porque nós estamos num momento em que, principalmente no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, não está muito calor, então a gente não sente sede. Nós É. estamos com um baixo nível de atividade, a gente quase não transpira durante o dia e nós estamos em casa podendo, tá, construir um novo hábito maravilhoso, que é o hábito de beber água. E a importância desse hábito são duas. Em primeiro lugar, que o nosso corpo, né, mais de 80% do nosso corpo é formado por água. Então, é muito importante que a gente consiga consumir
pelo menos o mínimo de água necessário para o nosso corpo funcionar como um todo. Todas as reações metabólicas, fisiológicas, tudo precisa de água. Então é importante que a gente consuma pelo menos o mínimo de água. Tem uma conta assim fácil para que você possa fazer em casa, que é a seguinte: você vai multiplicar o seu peso por 35. Então, por exemplo, eu peso 50 quilos, então eu vou multiplicar 50 por 35, vai dar lá em torno de 1,7 litros de água. Então, esse é o mínimo de água que eu preciso beber durante o dia. Uma pessoa de, por exemplo, 80 quilos, ela vai multiplicar 35 por 80. Qual vai ser o cálculo? 2.800 ml de água por dia. E aí, é muito importante para quem está ainda adquirindo o hábito de beber água, que não faça o cálculo em copos, porque você se perde durante o dia. Então, você precisa separar uma garrafa para chamar de sua. Eu até coloquei aqui uma fita crepe com o meu nome, tá vendo? Você cola o seu nome aqui na garrafa e aquela garrafa é sua. Porque nós temos, né, o mau hábito de superestimar algumas coisas e subestimar outras. E na ingestão de água, a gente fala assim: não, eu acho que eu bebi hoje, acho que eu bebi 1,5 litros. Bebeu 2 copos de água, tá? Então, na garrafa, não tem como você fazer essa superestimativa que não aconteceu. E um outro ponto muito importante da gente conseguir, da gente beber, né, a quantidade adequada de água por dia, é o seguinte: o primeiro sinal do nosso corpo para sede não é sede, é fome. Então, muitas vezes a gente acha que está com fome porque o corpo sinaliza como se fosse fome, mas é sede. Eu vivo brincando. Eu toda hora tô achando que eu tô com fome. Tá com fome? Bebe um copo de água, que provavelmente é sede, porque você não está se hidratando corretamente. E eu vivo falando isso pro Rodrigo, é muito engraçado. Ele fala assim: ah, amor, eu tô com fome. Eu olho assim: você comeu tem 1h30. Isso não é fome, é sede. Pode ir lá e beber um copo de água, tá? Isso vai passar. E é impressionante como passa. Porque não era fome, era sede. Só um segundo sinal de sede é sede mesmo, né? E aí a gente já está entrando no processo de desidratação. Então é muito importante que nesse período de quarentena, que a maioria das pessoas está em casa, é importante que a gente adquira hábitos bons, porque de nada vai adiantar se a gente sair no final dessa pandemia cheia de hábitos ruins. Então, não está na hora de você colher resultados, mas sim de plantar bons hábitos. Então, esse é um hábito que não é bom. Esse é um hábito que é fundamental. Então, beber o mínimo de água que você precisa. E aí, depois, você vai aumentando ali a tua ingestão de água. Então, as suas 2 primeiras dicas, né? A proteína, eu já como. Hoje, por exemplo, no meu café, eu comi o ovinho mexido, minha xícara de café sem açúcar. Bebo, eu não sei se eu bebo a quantidade de água necessária, mas assim, eu bebo bastante água porque eu vou muito ao banheiro. Mas o meu problema, é que você já sabe, começa da tarde, porque os lanches, você também sabe que eu enjoo muito rápido das coisas. Então, começa do lanche da tarde para lá. Como o meu amado marido, né, ele só come coisas que engordam, eu tô entrando na dele. Então, ou seja, aí às vezes eu tento fazer alguma coisa mais light, ele já não come. Então, assim, é claro que é toda uma questão de eu me posicionar, isso é óbvio. Mas, mas vamos e venhamos, é difícil, né, menina? É difícil. Se fosse fácil, a maioria das pessoas seria magra e não obesa. Pois é, muito difícil. Então, assim, a gente tá remando contra a maré. E o que eu digo para todo mundo, é difícil? É difícil. Mas é muito viável, né? Assim como educar um filho, é difícil, mas é viável. A gente consegue construir aí bons adultos para o mundo. Não é a base de carinho, é a base de esforço mesmo. E assim que a gente constrói a nossa saúde. O terceiro ponto, que é bem importante a gente colocar aqui, que é a diferença entre a comida que nós fazemos em casa e a comida que é comprada no delivery. Então, se eu tivesse que colocar como dica número 3 cozinhe mais e peça menos. E por que isso é importante pra gente? Porque
Quando a gente faz uma comida em casa, nós temos o total controle daquilo que nós estamos colocando, de colocar bons ingredientes, de fazer a comida sem ser banhada no óleo, de saber os temperos que nós estamos utilizando, não utilizar tempero, sabe, cheio de glutamato, cheio de sódio, porque a comida da rua, ela é feita para nos dar prazer e para ter um sabor no qual você queira pedir novamente. Enquanto a comida de casa, obviamente, a gente vai deixar a comida gostosa, mas a gente vai ter alguns cuidados. Então, assim, não fazer, sabe, delivery excessivo e cozinhar mais em casa. Nós estamos com um pouquinho mais de tempo. Eu sei que quem está com filho fala assim, mas esse tempo todo que está se falando aí, que está todo mundo tendo, quem está com criança tem mais trabalho. Eu sei que tem trabalho, mas assim, a gente precisa adquirir novas habilidades nessa quarentena. E para quem não tem a habilidade de cozinhar, tá aí uma bela oportunidade de você melhorar as suas gororobas caseiras, entendeu? Então, assim, é muito importante, porque cozinha é prática. E uma das coisas que a gente observa com o passar dos anos e com o aumento da curva da obesidade, não só no Brasil, mas no mundo, isso tudo aconteceu por conta da Revolução Industrial. Então, a gente hoje tem um maior acesso a alimentos industrializados e a gente também, com essa questão de que a mulher entrando no mercado de trabalho e que você, olha, a indústria vem te dar coisas, né, prontas para você, mulher, não ter trabalho. Então, assim, tá na hora da gente colocar a mão na massa e cozinhar um pouquinho mais em casa. Não tem problema. Eu não sei cozinhar. Há 15 anos atrás, isso poderia até ser uma desculpa. Mas hoje, com o YouTube, com esse tanto de receitas que a gente tem por aí, a gente vê homem na cozinha, né, no YouTube e tal. Então, assim, pega as receitas básicas e coloca a mão na massa e vai evoluindo. Tem que querer, Exato. E deixar o delivery para coisas muito especiais, ou você vai pedir uma pizza, ou naquele dia que realmente você não teve tempo de cozinhar, mas você precisa se planejar, que é o nosso quarto ponto, né? Que eu coloquei aqui, importantíssimo, né? A dica número 4 é planejar o seu cardápio. Por quê? Se você não planejar o que você vai comer, eu até fiz aqui, ó. Se você não planejar o que você vai comer, você vai, às 7 horas da noite, estar com fome e vai falar assim, agora eu vou temperar um frango, vou fazer um arroz. Não tem nada. Né? Você vai pegar alguma coisa para comer rápida, pão, você vai pedir um delivery. Então é muito importante, isso. Principalmente para quem não tem a prática, né? O hábito de cozinhar, é muito importante que você se planeje para que você vá ao mercado, faça as compras corretas, não demore no supermercado, para que você consiga ir uma vez só no supermercado e para que você tenha bons alimentos em casa, já ali engatilhado para você fazer. E não esperar a fome acontecer para daí você pensar, o que eu vou fazer hoje para o jantar? Não dá certo. Então, assim, planejamento e organização é um dos pontos mais importantes quando a gente fala no processo de emagrecimento e agora num processo de não ganhar peso na quarentena, vamos dizer assim. Então, não deixe de fazer isso, sabe? Coloca um papelzinho, aí você coloca, ó, cardápio semanal, segunda, qual o seu almoço, qual vai ser seu jantar, na terça, almoço, jantar. E não precisa ficar de muita gourmetização, sabe? De muita frescura. Coloca os alimentos básicos, vai rotacionando e vai montando aí conforme, né, a tua situação financeira e conforme a sua disponibilidade dos alimentos. Fala. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente ingere proteína no café da manhã, seja um ovo ou um atum, enfim, no processo de emagrecimento, isso é importante. Logo de manhã, ingerir proteína. Sim, se você for comer, né? Se você não tiver em jejum, é muito importante que você coma proteína no café da manhã, justamente porque a proteína ela vai exercer 2 papéis importantes. Em primeiro lugar, ela vai prolongar a sua saciedade. Então, quando você come só uma fruta, do tipo, eu vou comer um mamão aqui de manhã, provavelmente depois de 1h30 você vai estar com fome.
E quando você come por uma fonte de proteína, você consegue prolongar a sua saciedade. Então, se você tomou café da manhã, 8 horas da manhã, com um mamão, 10 horas vai te dar vontade de comer de novo. Se você comeu um mamão mais 2 ovos, ou um mamão mais um ovinho estrelado, provavelmente você vai conseguir levar até a hora do almoço sem comer. Então, para o processo de emagrecimento, o consumo de proteína é importantíssimo para essa questão de saciedade e também para regular a nossa fome no final da tarde, que é um momento mais crítico para a maioria das pessoas, porque segundo o nosso ciclo circadiano, eu vou falar depois, tem uma questão hormonal importante acontecendo. Então, é importantíssimo que a gente, se for tomar café da manhã, que faça consumo de uma fonte de proteína. Tá? Foi? Número 5. Dica número 5 é a seguinte. É uma dica que muitas pessoas não dão bola, mas se eu tivesse que falar assim, se você só tiver que guardar um ponto aqui da nossa live, eu diria que isso daqui é transformador, não é um liquidificador. Mas é o que eu vou falar aqui sobre mastigação. Deus fez os nossos dentes não para eles serem bonitos. Nossa, fulano tem um sorriso bonito, né? Isso não faz a mínima diferença. Deus não pensou na nossa estética na hora de fazer os nossos dentes. Os nossos dentes, eles têm uma função importantíssima, que é a função de mastigação. E quando a gente fala em mastigação, por que isso é importante? Em primeiro lugar, é que o alimento precisa passar digerido, né, pré-digerido para o nosso estômago. Por quê? O nosso estômago não é um liquidificador. O nosso estômago, ele trabalha num processo enzimático e não num processo de trituração. Então, quando um alimento ele passa, ó, pouco mastigado, e não assim, ó, isso aqui é uma parte de amendoim, tá, gente? Não é um alimento mastigado. Mas quando a gente não mastiga bem um alimento, o nosso corpo, ele tem um trabalho absurdo para transformar isso daqui nisso daqui. E a mastigação, né, pensando não numa questão de saúde, mas numa questão de emagrecimento, ela é fundamental porque o processo de saciedade, ele vem por 2 vias. A primeira via é, eu comi muito, né, fui numa churrascaria, comi muito, bebi muito refrigerante, enchi o meu estômago e aí o cérebro tem a sensação de já estou satisfeito, né? O estômago manda aquela informação para o cérebro, já estou satisfeito, posso parar de comer. Só que se você precisar dessa informação do teu estômago tá cheio, lotado, para você parar de comer, você sempre vai comer muito mais do que você deve. Então a nossa saciedade, de uma forma saudável, ela vem pela mastigação. Porque quando a gente mastiga bem um alimento, nós liberamos hormônios que informam lá para o nosso cérebro que nós já estamos saciados. Então, é muito importante. E esse é um hábito, né, que algumas pessoas relatam assim, eu como muito rápido porque eu não tenho tempo no meu trabalho, então eu tenho que comer rápido para voltar, enfim, para o trabalho, para voltar para o escritório. E nesse momento a gente está com um pouquinho mais de tempo para criar esse novo hábito. E por que ele é importante? Porque se eu tenho saciedade, tá? Mastigando, quanto mais eu mastigo, mais rápido essa saciedade vem. E eu tendo a parar de comer no momento correto. E eu não ultrapasso o limite do meu corpo. Antigamente, há 1000 anos atrás, não tinha nutricionista. Como é que as pessoas sabiam? Se eu não tenho o cálculo de quanto eu tenho que comer, existe sinalização hormonal para que isso aconteça. E a sinalização vem através da nossa mastigação. Porque quando a gente mastiga um alimento, a gente libera lá no intestino um hormônio chamado colicistoquinina, que envia lá para o cérebro. Olha, Luciana já mastigou bastante, ela pode parar de comer. O problema, o ponto, é que isso acontece de 15 a 20 minutos depois que nós começamos a mastigar. E o que eu vejo hoje acontecendo é que a média de duração de uma refeição da maioria das pessoas é de 7 minutos. Então, essa pessoa que come em 7 minutos e não mastiga bem,
ela tende a comer muito mais, quase 50% mais do que ela deve. E é por isso que isso facilita o processo de ganho de peso, porque se você não tem o estímulo de parar de comer, você só vai parar de comer quando o seu estômago estiver cheio. Então, eu quero que você que está aí me escutando, que você faça um exercício. A partir de agora, você vai criar, nessa quarentena, você vai criar o hábito de comer no tempo correto. O que você vai fazer? Você vai ligar o seu cronômetro do celular, ou um cronômetro que você quiser, e quando você começar a almoçar ou a jantar, você vai ligar o cronômetro e você vai ver o quanto é difícil ficar 20 minutos comendo. E aí você vai fazer o quê? Você vai comer como se você estivesse com a pessoa mais importante da sua vida, sabe? Do seu trabalho. Não sei, uma pessoa bem importante. Não é o marido, não. Então, o marido é muito importante, mas a gente já está acostumado com ele. Pode ser, assim, um jantar de gala, uma coisa muito chique. Então, você vai pegar o alimento, vai colocar na sua boca, vai descansar o talher, né? Porque o que a gente vê por aí são as pessoas comendo uma garfada atrás da outra. Você vai descansar o talher. Você vai limpar a sua boca. Você vai, ai, que frescura, Luciana. Isso não é frescura. Quando eu atendo no consultório, é impressionante quando o paciente consegue fazer e criar esse hábito, a quantidade de pessoas que falam assim para mim, eu achei que eu tivesse compulsão alimentar, porque eu comia muito, comia por impulso e só de comer devagar, mastigando, eu me livrei da compulsão. Não é que ela se livrou, é que ela não tinha compulsão. Ela apenas não tinha a sinalização de saciedade que ela precisava ter. E isso vem a partir da mastigação. Então não adianta eu falar para você assim, você precisa comer menos. Se você comer menos e comer a comida sem mastigar, você vai terminar a sua refeição. Sabe aquele dia que você fala assim, não, hoje eu vou fazer dieta. Aí você senta, come, aí quando você termina de comer, você fala assim, nossa, parece que eu nem comi, né? Porque nem deu tempo ainda do cérebro processar. Porque você comeu tão rápido. É tipo aquele assim, lanche as castanhas, aí você lancha as castanhas em 5 minutos, e aí depois você fala assim, cara, e agora? Eu vou lanchar o quê? Você já lanchou, criatura! Não tem mais nada para você lanchar. Mas isso tudo acontece porque ainda não deu tempo do cérebro receber a informação de que você está satisfeito para assim você parar de comer. Então, gente, isso é algo muito importante a se fazer. Coloquem essa dica em prática e vocês vão ver como vocês vão conseguir comer menos. E caso você, coloque uma comida no prato e aí você conseguiu comer menos do que aquilo que está ali, você da próxima vez você vai já diminuir a quantidade que você coloca. E aí você vai ver o quanto você vai conseguir emagrecer sem fazer dieta. Porque se você tem saciedade no momento certo, Deus é muito perfeito. Você vai conseguir parar de comer na hora certa também. Então, gente, coloca agora, cronômetro também, de Luciana, 15 a 20 minutos. Também tem que ser uma comida saborosa, no mínimo, né? Porque você, para degustar ali uma comida e você ficar saboreando, ela, no mínimo, ela tem que ser uma comida saborosa, obviamente, né? Mas o complicado, sabe o que eu acho que também o que acontece? Para as pessoas que fazem a própria comida, não sei quanto a você. Agora que você está nesse período de quarentena em casa, que você está fazendo todos os dias. Mas geralmente você come muito na rua, né? Eu, na verdade, eu marmito muito, né? Eu levo a minha própria comida. E quando eu não marmito, eu paro num lugar para comer salada. Para comer uma salada. Mas assim, a gente, no caso, que tem o hábito de cozinhar todo dia, e você tem dias que você não quer comer a sua comida, né? Agora, eu sou uma dessas, tá? E eu enjoo muito rápido dos alimentos. Por exemplo, o ovo. Hoje de manhã eu já comi o ovo, como eu te falei. Mas eu enjoo demais. Aí vai chegar amanhã, eu já não sei o que eu vou comer de proteína, porque eu ainda não tô condicionada. Tipo assim, a comer um atum de manhã, ainda não tô condicionada. Naquela minha época que eu estava nesse foco, eu comia muito, era a panqueca, que tudo leva um ovo, né? Mas outras coisas, por exemplo, uma carne moída, um frango, eu de manhã eu não me condicionei ainda a entrar nessa comer. Mas... aí, por exemplo, você pode fazer um bolinho, e é por isso que o cardápio é muito importante. Então, se, por exemplo, eu coloquei aqui só almoço e jantar, para quem tem dificuldade de comer bem no café da manhã, inclua aqui café da manhã. E aí um dia você vai colocar ovo mexido, aí no outro dia você coloca bolo de banana, porque é base
de ovo, banana, alguma farinha que pode ser de amêndoas ou de aveia, canela e tal. Então, já é uma preparação que tem proteína, porque tem o ovo, mas é uma preparação doce. Então, para quem gosta de variar, já é algo que dá uma mudada ali no paladar. E aí quando você tem o cardápio, por mais que você eventualmente mude, você já consegue mesclar mais. Porque o que acontece é que quando você não se programa e você é uma pessoa que enjoa, você tende a repetir as mesmas coisas. Você falou um ponto aí em relação a enjoar da própria comida. Eu sou completamente ao contrário. Então, assim, porque como eu uso temperos diferentes, do tipo, se eu fizer um frango, tá? Eu vou fazer, por exemplo, 3 quilos de frango para cozinhar, para congelar, que eu fiz outro dia. E aí, metade desse frango eu faço ele ao pesto e metade ao molho de tomate. Então, quando eu me programo ali do que eu vou comer, num dia eu vou comer frango ao pesto, no outro com molho de tomate. Então, é frango, mas são paladares completamente diferentes. Mas Então, no você caso do consegue Rodrigo, ali mudar. mas o Rodrigo, ele acompanha você nesses molhos, né? Por exemplo, você fez... Sim. Aqui em casa, já não. Então, assim, os temperos é só o básico, porque eu não posso incrementar. Que eu gosto de colocar temperos novos, mas o Alexandre, ele já não gosta. Então, eu não faço duas comidas. Eu faço uma que é para mim e para ele. Então, por isso que eu acho que eu acabo enjoando, porque eu só posso fazer aquilo, o trivial, digamos assim, né? O muito básico. E aí o que você vai pensar você vai manter a base da preparação. Então, por exemplo, se o frango na sua casa precisa ser básico, você vai manter a base da preparação, que é muitas vezes o que eu faço aqui em casa, se é minha funcionária que faz. E aí, depois, na hora de preparar, eu preparo separado algum temperinho. Então, você vai fazer o seguinte, você vai ter a panela deles, do frango básico. E esse daqui, a minha panelinha pequenininha do frango é meu. E você vai colocar um pouquinho de açafrão, ou você vai colocar cheiro verde, você vai colocar tomate com manjericão. E aí você vai ter que dar um jeito, porque se você enjoa, eu não enjoo da minha comida. Eu posso comer todos os dias a mesma coisa. Eu faço uma comida diferente porque eu quero agradar o Rodrigo. Ele é meu marido, né? Então eu quero agradá-lo. Então é por isso que eu mudo. Porque se fosse só eu comeria a semana toda a mesma coisa. Mudaria só os vegetais e aí eu mudo na semana seguinte. Mas eu não enjoo se eu fizer a comida. Se for a minha funcionária que fizer, por exemplo, eu já não quero. E aí, por que eu não enjoo com a minha comida? Porque eu sei exatamente o que eu gosto. Então, se eu fizer uma sopa, eu vou temperar exatamente da forma que eu gosto. E eu consigo comer aquela sopa a semana toda. Aí, um dia eu coloco ovo nela, no outro dia eu coloco um pouco de frango, no outro dia eu coloco carne moída, eu vou mesclando. Mas a base é exatamente. Mas se for eu a fazer, porque eu sei exatamente aquilo que eu gosto de comer. Então, assim, cada um vai funcionar. É por isso que não existe uma fórmula mágica num processo, numa casa. Cada casa funciona de um jeito. E aí é por isso que a gente precisa entender como funciona a nossa casa e como funciona, como vai funcionar um processo dentro de casa. A gente não pode obrigar as pessoas que estão à nossa volta, né, na nossa casa, a comerem a mesma coisa que a gente vai comer. O nosso papel como pessoa saudável é inspirar o próximo. Então, enquanto o outro ainda não, né, curte as mesmas coisas, a gente vai ter sim que, eventualmente, ter, né, um 10% ou 20% de trabalho a mais para cuidar da saúde. E aí você vai inspirando a outra pessoa até que vai. Tem gente que demora um ano. Aqui a inspiração não estou conseguindo inspirar, não. Então, assim, a gente vai, né, vai dançando ali conforme a música da casa, mas é importante que a gente se esforce. Não existe resultado sem esforço. Por mais que as pessoas olhem assim para mim e falem assim, para a Luciana é fácil porque ela é nutricionista. Eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa que gosta de comer doce, eu sou uma pessoa que tem preguiça, muitas vezes, de cozinhar. O fato de eu fazer algumas coisas e de me esforçar só tem uma diferença. É que eu sei a importância disso na nossa vida. Então, eu sei a importância disso na minha vida. E aí, as outras pessoas, né, que estão começando na vida saudável, elas vão começar, né, no passo a passo até entender exatamente como isso funciona. Mas não existe uma falta de esforço para ninguém.
Cada um vai ter o esforço, né, necessário em alguma área. Algumas pessoas vão ter mais facilidade em um ponto, outras vão ter em outro, mas, cara, é esforço para todo mundo e vamos lá, vamos lá. Entende a sua dificuldade, né? Para quem está assistindo aí, entende a sua dificuldade e trabalhe nela. O que a gente não pode fazer num processo de vida saudável, num processo de, né, saúde física, saúde financeira, é você identificar o erro e continuar errando porque você não sabe o que fazer. Então, faz as tentativas de mudança para que você consiga ter aí resultado dentro da tua saúde. A sexta dica que eu coloquei e que eu tenho visto algumas pessoas, né, conquistando esse novo péssimo hábito, que é o hábito de beliscar. Porque por estarem mais em casa, acabam comendo mais. E aí, não é um mais assim de concentrar uma maior quantidade de alimento em uma refeição, mas sim a partir de um determinado momento, principalmente a partir ali das 4 horas da tarde, de começar num processo de beliscar. Come uma fruta, come não sei o que lá, come um biscoitinho, come. E aí a gente vai entrando num processo hormonal que vai aumentando a nossa fome. Então é impressionante. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas você não entende, eu tenho muita fome. Eu entendo. E quanto mais você beliscar, mais fome você vai sentir. Porque, em geral, a gente não belisca cenoura, a gente não belisca tomate, a gente belisca fontes de carboidrato. E eu estou estimulando o meu corpo a receber glicose, a produzir insulina, e isso vai aumentando cada vez mais a nossa fome. Então, a gente precisa eliminar esse hábito de beliscar, porque a quarentena vai acabar e nós vamos continuar ou bons hábitos ou maus hábitos. Então, esse hábito de beliscar é um hábito péssimo, porque isso facilita muito o ganho de peso. Porque se eu estou dando energia toda hora para o meu corpo, tá? Vamos dizer, 4 horas da tarde, comi uma fruta. Aí, 5h30, comi um biscoitinho. Aí, 7 horas, comi um negocinho. Aí, 9 horas, jantei. Aí, 11 horas da noite, como eu sinto o cheiro aqui, ó, às vezes eu tô indo dormir, vou fechar a varanda, eu sinto o cheiro de pipoca salgada. Eu sinto o cheiro de pipoca doce às 11 horas da noite. Não é mais horário de comer. Mas isso tudo é porque a pessoa vem beliscando em geral ao longo do dia. E aí, chega a noite, ela não vai dormir, ela vai fazer o quê? Vai beliscar. Tá todo mundo dizendo que tá beliscando a beça. Agora... E aí, o que a gente faz para não beliscar? Antes de você falar, só para eu finalizar aqui. É muito importante que a gente compreenda, né, e não fique na neurose, de entender que nós estamos um pouco mais ansiosos, que estamos com vontade de comer alimentos mais gostosos para ter prazer. E é muito importante que na refeição da tarde, que essa refeição seja muito prazerosa para você. Então, você vai parar para pensar, muito prazerosa dentro de uma vida saudável. Então, o que eu gosto de comer à tarde? Eu gosto de comer alguma coisa doce. Eu tenho paladar mais puxado para o doce. Então, eu ficaria legal, eu ficaria feliz comendo um bolinho, por exemplo, de banana. Beleza. Então, faz um bolinho de banana. Por mais que isso não seja completamente dentro ali, para quem tem um plano alimentar, né? Vamos dizer, você tem um plano alimentar feito por mim, e aí no teu plano alimentar, à tarde era ovo com coco. Aí tu olha assim, ovo com coco hoje? Não, eu quero comer um bolinho. Aí ao invés de você fazer um bolinho saudável de banana, com aveia ou com farinha de amêndoas, aí você vai lá pro outro extremo, de fazer um bolo trash, ou de pedir no iFood uma fatia de bolo, entendeu? De fazer brigadeiro de panela. Então, assim, para e pensa. Quais são os alimentos que eu gosto? Eu gosto de iogurte, eu gosto de panqueca de banana com um pouquinho de pasta de amendoim por cima, eu gosto de bolinho de banana, eu quero fazer alguma preparação especial, não sei. Mas você precisa ter prazer nas refeições, prazer no seu almoço, precisa ter prazer no seu lanche da tarde, porque se a gente tem prazer nas grandes refeições, a gente não vai ficar procurando, sabe, beliscando, procurando prazer ali a todo momento. Você ia falar alguma coisa? Então, veja bem, o que é o certo? Existe uma quantidade de vezes que eu possa me alimentar durante o dia? Ou você me diria café da manhã, almoço, um lanche da tarde e uma janta? Então, seriam 4. Passando disso, seria errado? Não, não existe. Por exemplo, eu que estou atualmente com 10 refeições por dia.
Tá. Kátia colocou ali crepioca, é uma boa opção. Apesar da tapioca ser um carboidrato pobre, quando você adiciona ovo, você melhora completamente o perfil de absorção da tapioca. Então, é uma boa opção e você acaba colocando uma quantidade pequena de tapioca, né? De goma de tapioca. É o seguinte, não existe um padrão de número de refeições durante o dia. O que a gente vai pensar é o seguinte, se eu tenho R$ 100 para gastar, vamos dizer assim, te dei R$ 100. Você pode gastar esses R$ 100 durante o dia. Esses R$ 100 é o quanto nós podemos, né, de valor de energia comer por dia. Você pode pegar esses R$ 100 e comprar uma brusinha, tá? Com R$ 100. Você pode pegar esses R$ 100 e comprar uma blusa, mais um brinco, mais um batom. Você pode pegar esses R$ 100 e gastar, né? Dividir em quantas vezes você quiser por dia ou gastar ele em uma única vez. O que a gente precisa entender é o seguinte, eu tenho um valor de energia que o meu corpo precisa por dia, tá? E esse valor, ele não tem nenhum benefício, porque a gente está completamente parado, né? Então, assim, a gente não tem gasto extra de energia. E aí, se eu tenho, né, R$ 100 para gastar, e eu vou gastar ele em várias vezes, eu vou fazer várias refeições durante o dia, tá tudo bem. O grande ponto é que se você divide muito as refeições, você chega naquela máxima, daquela piada que virou um meme, no seu lanche da tarde, coma 2 castanhas. Por quê? Se você vai fazer 3 lanches da tarde, não dá para você fazer um lanche grande nas 3 vezes. Você vai ter que comer 2 castanhas. E é por isso que quando a gente divide menos, tá? As refeições, do tipo, tem vezes que você come, tem pessoas, né? Tem pacientes que comem 3 vezes por dia, tem pacientes que comem 5 vezes por dia. Quanto menos você come, maior o volume você pode comer. E daí você vai entender para você como funciona. Por exemplo, eu prefiro comer menos refeições e poder comer um pouco mais de volume, ou eu prefiro comer mais vezes, mas comer um pouquinho em cada refeição. Entendeu? Não existe uma regra. A regra, né? O número é total e você vai decidir em quantas vezes você vai repartir isso. E aí a responsabilidade é sua, do tipo, se eu quero fazer 6 refeições por dia, provavelmente em uma delas vai me sobrar, coma 2 castanhas do Pará, coma um damasco, né? E eu acho que quanto menos você dividir, do tipo, fazer 3, 4, no máximo 5 refeições ao dia, caso contrário, né, para nós, principalmente nós mulheres, que temos um metabolismo menor do que os homens, a gente acaba caindo nessa questão de comer uma quantidade muito pequena. E quando você come muito pouco, você não fica saciado. E aí você tende a comer depois, a ficar com fome. E quando você não fica satisfeito em uma refeição, a tendência é que você busque alimentos mais calóricos. Porque como você não ficou satisfeito naquela refeição, você vai querer, na próxima refeição ou entre a refeição, comer alguma coisa. Então, assim, não existe regra, mas ao mesmo tempo você vai pensar, se eu comer mais vezes ao dia, eu vou ter que comer um volume muito menor. E isso talvez, né, seja mais difícil. Vamos à dica número 7. A dica número 7 é o seguinte. Um dos erros que eu tenho visto acontecendo, né, principalmente nessa quarentena, são as pessoas dormindo muito tarde. E se eu tivesse que colocar aqui um horário, né, para você dormir, seria entre 10 e 11 horas da noite. Por quê? Porque por mais que você fale assim, Luciana, eu vou dormir 3 horas da manhã, mas como eu estou na quarentena, eu não tenho hora para acordar, eu posso acordar às 11 horas da manhã, o nosso sono e o nosso corpo, ele é regido por um ciclo circadiano que não muda durante a quarentena, que não muda se eu me mudar daqui para a Europa num outro fuso horário. Eu nasci com esse ciclo circadiano e eu vou morrer assim. Nada que a gente faça vai alterar isso. Então, esse horário de dormir é fundamental para que a gente consiga atingir as 2 fases do sono e consiga ter todos os benefícios do sono. Sono é um dos pilares da vida saudável. Se alguém chega no consultório para mim e fala assim, olha, eu me alimento muito bem, mas eu não durmo. Ou, vamos dar outro exemplo, eu me alimento muito mal e eu também não durmo, provavelmente a primeira coisa que eu vou incentivá-lo é a ele começar a dormir melhor. Por quê?
Porque além dele melhorar a qualidade de vida, os estudos mostram que quando a gente tem uma privação de sono aguda, ou seja, muito curta, de 1 ou 2 dias por 3 horas, de 3 horas à noite, ou seja, ao invés de dormir 8 horas, eu dormir 5 horas, isso já é capaz de aumentar em 30% a nossa fome. E se eu tenho mais fome, eu tenho mais tendência a comer. Se eu tenho mais fome, estou num processo de emagrecimento, provavelmente eu não vou conseguir comer aquilo que me foi pedido. Se eu tenho mais fome e eu estou dentro de casa, provavelmente eu vou comer mais. Quando eu acordo muito cedo para ir para São Paulo, ou quando, por exemplo, a gente vai viajar e, sabe, não tem aquela noite de sono boa no avião, no dia seguinte, eu tô tipo roto-rooter. Eu quero comer o tempo todo, porque isso aumenta muito a nossa fome. Então, de nada adianta você falar assim, ai, não, eu tô indo dormir 3 horas da manhã, mas eu acordo meio-dia. Não tá correto. Então, assim, se você hoje dorme 3 horas da manhã, você provavelmente não vai conseguir dormir às 10. A minha maior dificuldade, gente, na vida saudável é dormir cedo. A minha maior dificuldade hoje é dormir cedo. Eu tenho, por mim, assim, o horário perfeito para mim seria dormir 1 hora da manhã. Mas, assim, da 11 horas da noite, partiu cama. Sem sono nenhum. Mas em paz me deito e logo pego no sono, né? Então, 11 horas da noite, eu vou pra cama, sem sono, com vontade de ficar mais na internet, com vontade de ficar estudando mais, com vontade de fazer tudo, menos dormir. Mas eu sei o quanto é importante isso a longo prazo, para regular a nossa fome e também para regular o nosso sistema hormonal e para regular a nossa memória. Não existe nada pior a longo prazo do que dormir pouco. E é algo que a gente só consegue identificar, tirando o lance da fome, que no dia seguinte a gente já começa a ficar descontrolado. Essa questão hormonal e a questão da memória é algo que só aos 50 ou 60 anos a gente vai colher os péssimos resultados. Porém, quando chegar lá, não dá mais tempo de voltar. Então, hoje, que eu sei o quanto isso é importante, eu me obrigo, tipo, droga, eu tenho igual criança, né? Queria ficar aqui fazendo alguma coisa, menos dormir. Mas eu vou lá e deito na cama e logo depois eu durmo, né? Graças a Deus não tenho dificuldade, mas isso é extremamente importante. E vamos para a nossa dica número 8. Para mim, essa é uma das dicas mais importantes, que é a seguinte. Uma das coisas que a gente precisa aprender como adultos, como adultas, né? Eu acho que a maior parte das pessoas que estão nos assistindo aqui são mulheres, é que a gente tem sim muita vontade. A gente tem muita vontade de comer, a gente tem... Nossa, o nosso cérebro, ele é como uma criança. Ele fica o tempo todo pedindo, eu quero isso. Sabe aquela criança chata que vai no shopping, que fica, eu quero isso, quero aquilo. Toda criança chata, né? E fica, quero isso, quero aquilo. Isso é o nosso cérebro o tempo todo. Eu quero comer esse doce, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. E ele fica pedindo como uma criança. E quanto mais a gente atende às vontades do nosso cérebro, mais ele pede. É como uma criança. Quando você dá o primeiro, ela perturba, 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 perturba. E ela entendeu que perturbando ela consegue ganhar aquilo, ela já sabe o que fazer. Então a gente vai criando condições. Eu perturbo muito, falo muito o que eu quero, eu ganho, então eu já sei. Eu pedi muitas vezes que eu vou conseguir ganhar. E da mesma forma que a gente não chega no shopping e compra tudo o que a gente quer, pelo menos eu acho que não, né, gente? Por favor, que a gente vai falar aqui de saúde financeira, o Rodrigo tá aqui falando, né? E como a gente não compra tudo o que a gente quer, a gente também não vai dar tudo que o nosso cérebro pede em relação à comida, né? E essa é a nossa responsabilidade, é entender que vai ter alguém pedindo o tempo todo, porque as pessoas às vezes olham para quem é saudável e falam assim, mas fulano não gosta de doce. O quê? Não gosta de doce? Eu não gosto pouco de doce, entendeu? Mas eu entendo que não comer doce é importante para minha saúde. Assim como eu entendo que não passar o cartão todas as vezes que eu tenho vontade de comprar uma brusinha é importante para minha saúde financeira. Então, a dica número 8 é: aprenda a passar vontade. Isso é importante para você não engordar, isso é importante para você emagrecer, isso é importante para você ter saúde financeira, isso é importante para você ter saúde física, isso é importante para todas as áreas da nossa vida. A gente precisa
como adulto, aprender a passar vontades. Né? Eu lembro que minha mãe falava assim quando adolescente, vontade é coisa que dá e passa. E aquilo ali passa, né? A gente sai do shopping com vontade de comprar alguma coisa e passa depois. Mas se a gente ficar toda hora condicionando o nosso cérebro a sempre ter aquilo que ele pede, obviamente ele vai pedir o tempo todo. E pra gente não perder aqui os 10, número 9. Apesar de eu ter falado aqui, né, que a gente precisa aprender a passar vontade, eu não sou a favor de dieta extremamente restritiva. E principalmente nesse momento que a gente está, né, de quarentena, de ter prazer com a comida, tá tudo bem sentir prazer com a comida. O que a gente não pode é só ter prazer com a comida e todas as vezes atender essa vontade. Então, para pensar assim, o que eu gosto muito? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu gosto muito de pizza. Pizza aqui é um evento muito raro. Eu nunca tinha pedido pizza aqui em casa, a não ser quando amigos vêm. E eu nunca tinha pedido uma pizza assim com o Rodrigo. E, cara, eu falei, vamos pedir uma pizza eventualmente. Então, tem uns dias atrás, bastante dias, até postei aqui, pedimos uma pizza. Então, me dei esse prazer. No dia do meu aniversário, comprei um sorvete, me dei esse prazer. Então, assim, escolha 1 ou 2 vezes por semana para fazer refeições extras. Mas pensa o que você gosta de comer, sabe? Não sai comendo aquilo ali porque tem disponibilidade na sua casa. Pensa aquilo que você gosta de comer, cara, eu adoro tal coisa, então compra tal coisa, faça tal coisa, mas não fica, sabe, se permitindo o tempo todo comer algumas coisinhas que depois você nem lembra que comeu. Então, quando você para, se programa, pensa, reflete, aí você consegue comer algo e fala assim, ai, que delícia, comi, né? E você come sem culpa, na consciência, porque você se planejou, porque você conseguiu comer bem no restante do tempo. E proporcionalmente, aquela refeição extra, 1 ou 2, com certeza não vão te engordar. Então, é muito importante que a gente tenha esse momento. E a 10ª dica é a seguinte. O nosso corpo é uma máquina que foi feita para se movimentar. Nós não fomos criados para carros automáticos, não fomos criados para controle remoto. O nosso corpo foi feito para se movimentar o tempo todo, né? Lá na época, né, há 2000 anos atrás, o que as pessoas faziam? Elas caminhavam, não tinha carro, não tinha todas essas facilidades que nós temos hoje. E tudo isso vai aumentando, né? O nosso sedentarismo e com a chegada da quarentena e essa obrigação de ficar dentro de casa, muitas pessoas que se exercitavam antes, iam até a academia, iam no parque, faziam suas caminhadas, pararam completamente a sua atividade. E é muito importante. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Então, a gente não pode ficar em casa sem se movimentar, sem fazer nada. Hoje nós temos a tecnologia. Tem YouTube, tem Instagram, tem o seu professor da academia que pode fazer uma série para você, né, durante esse período para você fazer em casa. Então, separa 30 minutos do dia para se exercitar. Porque é importante para o nosso corpo, para a nossa máquina, e é importante para a nossa liberação de serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, que também é produzido através do exercício. E se a gente já está sem o prazer de sair, sem o prazer, né, de dar aquelas voltinhas que a gente gosta, não está comendo tudo que a gente quer, e não tem ainda uma facilidade hormonal de produção de serotonina, porque não está se movimentando, aí o circo está todo armado, né? O quadro está todo armado para a gente ganhar peso. E o que eu quero que vocês se perguntem, tá? Se você tivessem que parar no final da live e falar assim, cara, faça essa pergunta para você. O que eu quero ganhar nessa quarentena? Eu tenho certeza absoluta que a sua resposta não vai ser peso. Ninguém quer ganhar peso. Mas para a gente não ganhar peso, nós precisamos agir, ter atitudes para nós não ganharmos peso. O fato de só não querer ganhar peso não vai mudar em nada a nossa vida. Então, assim, a gente precisa, né, ter a responsabilidade da nossa saúde, saber que a gente não vai fazer 100%, que não vai ser perfeito nesse período. Eu não estou aqui falando para você mudar a sua vida, para você, a partir de agora, fazer tudo perfeito, mas é para você construir bons hábitos. Não estamos na fase de ter resultados, mas sim de construir bons hábitos. E se a gente não observar e começar a, sabe, abrir a guarda das coisas, o que a gente vai fazer nesse período é construir hábitos ruins
e no final de tudo a gente vai ter o resultado de ganho de peso. Então, assim, que você aí que está me escutando, que você pare para pensar o que eu quero ganhar nessa quarentena. É peso? Não é peso, eu tenho certeza. E se não é peso, a gente vai precisar trabalhar para que isso não aconteça durante essa fase, tá bom? O pessoal tá me pedindo aqui dica do aplicativo. Passa lá depois no meu perfil, porque a gente só tem 2 minutinhos aqui de live, né, Marcele? E vai acabar, e aí depois eu falo, só pra gente se despedir aqui com calma. Raquel tá aí. Amada, que saudades. Também, Raquel, um beijão para você, querida. Lu, para a gente finalizar, ou seja, quando a gente quer, a gente consegue, não é? Exato. Eu acho que essa questão da saúde é fundamental. Eu, nesses meus ganhos, esses quilinhos a mais que eu sei que eu adquiri, eu já tenho me sentido mais cansada. Eu já não consigo subir o lance de escada que eu subia com muito mais vigor. Então, facilidade. Assim, exatamente. Então, isso reflete muito na nossa vida e nos faz mal. Então, é a questão de você se condicionar mesmo e voltar ao foco. Porque alimentos, como você bem disse, não precisa você ter muito dinheiro para você comer bem. Não é? Então, porque é claro que tem coisas caras, mas também tem coisas acessíveis. Sim. Né? O próprio ovo, por exemplo, é uma coisa que todo mundo pode comprar. Né? Mas o iogurte custa R$2, ó. Pois é, mas é tudo e a mente, né? Aliás, para tudo, né? Tudo na tua vida. Para tudo, exato. Vida espiritual, e assim, seja o que for. E é muito importante nesse momento, nós mulheres nos cobramos muito, sabe? Principalmente por conta de corpo, por conta de estética, de fazer tudo de uma forma muito perfeita, sabe? Então, assim, você não precisa fazer perfeito. Você só precisa fazer. E quando um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometendo é que quando elas cometem um deslize, aquilo ali já vira uma avalanche de erros. E não pode ser assim, tá tudo bem, gente. Se você não era para eu ter comido esse bombom agora e comi. Não é seguinte, né? Não é porque você comeu um bombom que você vai comer a caixa toda. Não é porque você comeu um bombom que você vai terminar o seu dia. Já que eu comi um bombom, vou fazer um brigadeiro também. Então, assim, tá tudo bem, gente, sabe? Tipo, não era para ter comido isso. Não tem problema. O que você vai fazer? Na próxima refeição, você vai recomeçar como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, assim, tirar esse peso de ter que fazer tudo perfeito, de ter que ter 5 cores na alimentação, não tem nada disso. Faça da forma que você puder fazer. Não pense em perfeição nesse momento, você não vai conseguir. Eu também não estou conseguindo fazer tudo de forma perfeita, completa. Eu até estou conseguindo levar muito de boa, porque eu já tinha o hábito de ficar em casa, de trabalhar em casa. Então, assim, para mim a adaptação foi mais tranquila. Mas, assim, não precisa fazer perfeito, gente. Vocês só precisam fazer. Essa é a parte mais importante, sabe? Vai de boa, vai fazendo no seu tempo. A gente não sobe uma escada subindo 10 degraus, a gente sobe degrau por degrau. Então, escolha um e comece a fazer amanhã, tá bom? Amém. Amada do Senhor, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. É um prazer. Olha, eu tenho que já marcar uma consulta com urgência depois dessa quarentena. Beijo, coloque em prática aí. Amém. E que vocês também que nos assistiram aqui, que coloquem em prática um só. Não precisa fazer 10, não. Faça um, faça bem feito e depois você avança num próximo passo. Um passo de cada vez sempre. Tá bom? Aí. Um beijo. Deus abençoe. Grande beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Vamos ver se vai cair.